O convidado de hoje é baixista e começou cedo. Aos 13 anos de idade ele montou uma banda chamada Unidos Venceremos. Depois tocou em outros conjuntos como Puro Canto, Banda Real e acompanhou a cantora Cristina Mel durante um ano. É luthier e presta serviço para Marcos Nato, Joel Alves, Rogério de Castro, Kiko do Roupa Nova, entre outros. Ainda possui uma especialização em áudio profissional e trabalhou com nomes como Ed Mota, Lulu Santos, Sepultura, Marisa Monte. Vou parar por aqui. Nós vamos bater um papo sobre música cristã, sobre a chamada música secular. Vamos falar das dificuldades de iniciar e manter uma banda. Vamos colocar o nosso convidado em situações inusitadas e ele vai nos responder. Ele vai comentar também sobre duas sketches que fizemos, uma de uma banda de garagem e outra de um personagem do mercado gospel renomado, chamado Gurgel. Acompanhe conosco, está imperdível. O nome dele, Heber Gomes. Heber, vamos falar um pouquinho então dessa sua história aí, porque é vasta, você é luthier, não é isso? Uhum. Você toca baixo. Há quanto tempo você toca baixo? Eu toco desde meus 17 anos. Entendi. Então, tô com 47. Já quando eu não queria chegar nesse ponto mas aí que tem que contar, não tem medo de idade não, tenho orgulho do tempo que Deus me deu de vida e aquilo que eu pude fazer nele até agora. Que bom. Então são o quê? 30 anos aí? 30 anos mais ou menos. Isso. Então, você é luthier, você já trabalhou na música secular como luthier e também na música cristã. Conta um pouquinho essa história da música primeiro pra gente aí. Como é que foi a música na sua vida? Como é que você teve o seu primeiro encontro com a música? Como é que foi seu interesse? O meu interesse sempre foi desde pequeno na música. Existiam vários conjuntos antigamente, não tinha nem um nome de banda, né? No meio evangélico. E eu vi um ex-pastor da minha igreja que na época ele tinha um conjunto que ele tocava gaita. E eu achava aquilo maravilhoso, hinos do cantor cristão tocados com banda e gaita. Aquilo me emocionava e me despertou para isso. Isso eu tinha 8 anos. E aquilo foi me despertando e eu, aos 13 anos de idade, 14 anos, juntei uma galera da minha igreja, da minha idade, e nós montamos a nossa primeira banda, né? Chamada Unidos Venceremos. Unidos Venceremos. O pessoal sempre chamava arroz colada, né? Ligava ao quartel. Mas foi muito bom. Foram 13 anos de duração e foram 13 anos maravilhosos que mudaram realmente a minha vida e a vida de quem participou comigo no trabalho dessa banda, entendeu? Como é que é o estudo dessa galera aí? O método era tudo no autodidata, vamos no ouvido, vamos lá? Como é que funcionava isso? Era autodidata. Nós ouvíamos muito cantores de Cristo, sonoros e rebanhão. Então, foi assim um marco na nossa vida. Nós passávamos o tempo todo lá no antigo vinil, bolachão, escutando as músicas e tirando as músicas ali. Nunca tivemos nenhum professor. Nunca tivemos. Sempre foi autodidata mesmo. Entendi. Muitos ensaios na garagem, muitos ensaios na cobertura, mas foi uma época muito boa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão se você encontrou, quais foram as principais dificuldades, a verdade é essa. Pontuasse isso pra gente, para se formar uma banda naquela época e você puder trazer para hoje para a galera que está começando aí. Naquela época a maior dificuldade era realmente a financeira. Porque você adquirir equipamentos na época, instrumentos, era muito difícil você adquirir. Mais caro do que hoje. Muito mais caro. Ou você tinha o mais barato ou o mais top. Então, nós não tínhamos, entre aspas, o meio termo. Entendi. Então, foi muito difícil. Pra você ter uma ideia, a nossa primeira bateria, nós fomos pegando doações de um tom de uma pessoa, uma caixa da outra, o surdo da outra, e montamos uma bateria toda colorida, era uma peça cada cor. E na época nós não tínhamos grana nem para forrar a bateria, nós formamos de contact azul. E a dificuldade que você falou também foi da aceitação disso. Nós montamos a nossa primeira banda, compramos os instrumentos, cada um com dificuldade, a primeira guitarra, o primeiro baixo, e ensaiamos durante um mês inteiro para o primeiro culto. E no primeiro culto, os olhos, uns já se alegraram, outros viraram a fisionomia e houve muita crítica. Aquilo foi muito triste para nós. Depois do culto nós choramos muito. Foi como se fosse
uma trava, né? Foi um baque para a banda, acredito, né? Foi. E nós passamos praticamente um mês sem tocar por causa disso. Porque aí depois de um mês, o mais engraçado é que uma pessoa usada por Deus, uma senhora de praticamente 90 anos de idade, que sentava na primeira fila da igreja, chegou para mim depois de um culto: menino, me diz uma coisa, onde está aquela bateria maravilhosa que vocês usaram naquele culto? Bom. Por que vocês não voltaram? Eu falei: poxa, por causa da repressão de algumas pessoas. Meu querido, tudo que é para Deus é sempre bem-vindo. Pegue a sua bateria, remonte a banda e volte a nos alegrar nos cultos. E aquilo foi para a gente uma experiência maravilhosa. De uma pessoa de uma idade muito avançada, mas com a cabeça aberta para o que é obra e ministério. A porta é estreita, que vai além da moral, fica ligado porque... O grande problema, assim, a igreja melhorou muito em relação a essa visão, mas está ainda um pouco longe da real e verdadeira visão. Entendi. Infelizmente, algumas igrejas visam muito a alvenaria, a obra, ao templo, mas quando você fala em equipamento, sim. Não dá, vamos cortar, compra o mais barato. Mas melhorou muito em relação ao que era 30 anos atrás, não tem comparação. Os instrumentos melhoraram muito, o acesso, existem instrumentos meio termos bons. O grande problema de você montar uma banda hoje, você montar a banda é fácil. O grande problema é você manter essa banda. Devido àquilo que a gente sempre vê, ego, eu sou melhor do que você, eu vou ser inferior, você não serve para o trabalho, tempo, entendeu? Porque o trabalho normalmente da igreja hoje é voluntário. Sempre, na maioria das vezes sempre foi voluntário, né? Uhum. Você não é músico da igreja, você não recebe um salário para isso. Muitas igrejas estão fazendo isso, tendo a profissão de músico, entendendo isso. Mas ela é difícil em relação a você juntar 5, 10 ou 8 pessoas e terem a mesma visão. O segredo de você montar uma banda e dar continuidade a esse trabalho é que todos tenham a mesma visão e amor e, acima de tudo, respeito uns aos outros. E isso é difícil. Heber, então, agora a gente vai abordar você, luthier. Como surgiu esse interesse aí para consertar, reparar instrumentos? Esse interesse aconteceu também devido à antiga banda, que nós, como começamos com um instrumento muito barato, nós tínhamos condições de poder comprar um instrumento caro. E aí, na verdade, depois de um certo tempo, aquele instrumento se tornou uma limitação para mim, a progressão na música. E eu, como não tinha muita grana, comecei a modificar meu instrumento que eu tinha. Eu cortei o braço, mudei a parte elétrica e fiz, entre aspas, um Frankenstein em cima do que eu tinha, do velho instrumento. E na minha primeira aula com o meu primeiro professor que eu tive, eu levei o instrumento para ele e falei assim: poxa, foi mexido por alguém? Ele falou: não, foi eu mesmo, escrevi a marca com letra Silk que existia na época. E aí, devido a esse interesse, eu naquele momento houve start. O segundo professor que eu tive, que foi o Joel do Complexo J, um baixista muito renomado, gravou para muita gente, eu comecei a regular os instrumentos para ele. Ele era muito criterioso e ele começou a gostar daquilo que eu fazia. Então ali foi uma indicação do meu segundo professor, Joel. Heber, começa a trabalhar como luthier que você tem futuro. Esse foi o start. E você começou a gostar disso? Gostar. A amar o que você faz? E o que eu fazia? Regulei instrumento para muitas pessoas, muita gente, e a fazer com amor. Na verdade, quando eu regulo o instrumento, eu regulo como se fosse para mim mesmo. O que eu quero de melhor para mim, eu quero também para outras pessoas. Essa é a ideia principal de você fazer um bom trabalho, né? E aí eu acho que o leque abriu, né, Heber? Você não foi só o Joel do Complexo J, né? Foi uma galera aí. Fala aí, galera, que você... eu já fiz serviços... oportunidade de trabalhar. Desculpa, eu já fiz serviço para o Kiko do Roupa Nova, já fiz serviço para o Rogério de Castro, Marcos Nato, entre muitos outros, alguns artistas também do meio secular, que eu fiz serviço na época, trabalhava no AR Studio na parte de manutenção. Sepultura, que é uma banda internacional, eu cheguei a regular todos os instrumentos dele na época que estavam gravando. Muitos luthiers fugiram porque eles tocavam com meio tom abaixo, então você regular o instrumento com meio tom abaixo é muito difícil. Mas eu fiz a prova e eles gostaram. Então eu cheguei a regular todos os instrumentos.
o pessoal também do Paralamas Sucesso também. Então foram bastante pessoas, fora as outras pessoas que são amigos também com o mesmo valor, que eu pude fazer esse tipo de trabalho, né? Executar esse tipo de trabalho. Que bom. Atualmente você continua trabalhando como luthier. Explica um pouquinho do que você está fazendo agora. Tá, na verdade, como eu já tinha uma especialização em eletrônica e sempre amei áudio profissional, eu me tornei técnico de som profissional. E comecei a conciliar meio a meio aquilo que eu faço. Luthieria para algumas pessoas e a área de manutenção de som profissional, áudio profissional, de estúdios de gravação e sonorização de igrejas também. Ele é altamente egocêntrico, o vocalista, certo? Ele de cara já mostra que ele é egocêntrico e não serve para ter uma banda, ele serve para um trabalho solo. Mas o que acontece em muitas bandas é que é formada uma banda e a pessoa no meio de um trabalho se acha melhor ou superior à banda em si. Sai e monta uma carreira solo. Ou muitas vezes por divergência de pensamento. Ele acha que o trabalho é para a banda, mas o trabalho dele se toma uma diretiva de uma carreira solo. Isso acontece muito. Na banda tem sempre um que é o mediador, que apaga o fogo, né? Os panos quentes, e né? Põe o pano quente. Isso é bom. Tanto é que essas pessoas normalmente são colocadas como, antigamente o termo presidente, líder da banda. Uhum. É ela que segura as pontas na hora de uma divergência, na hora de uma coisa maior. Mas essa coisa existe sim. Você falou em carreira solo pro Edmilson. Será que ele vai ter sucesso numa carreira solo, mesmo numa carreira solo, pensando do jeito que ele pensa? Ele pode ter sucesso se ele tiver muito dinheiro. Porque se você não tem o respeito, não tem amor ao teu próximo, você não consegue segurar a pessoa por amor a você, por respeito a você, ao teu trabalho. Isso é realmente só por retorno financeiro, ser pago. Porque, primeiro que para a obra de Deus, você tem que ter, acima de tudo, humildade de tocar e cantar, e para você entregar para Deus o verdadeiro louvor. E pode ser que ele, na visão dele, ele tenha sucesso, mas não o sucesso como um todo, como união de grupo. Você acha que o pessoal consegue enxergar isso? Hoje o povo está querendo mais a qualidade mesmo do som. Será que eles conseguem enxergar a falta, de repente, de espiritualidade, no caso, se ele tiver uma carreira solo? Olha, quem tem boa visão enxerga. O grande problema hoje é o show business. E aí, o cantor tal, o fulano tal, the best of, as pessoas vão pelo nome da pessoa, talvez não pelo que ele transmita. Isso é o que acontece, infelizmente, muito no mercado gospel. A intenção, muitas vezes, não é louvar a Deus, é o retorno financeiro. Entendi. E muitos cristãos não conseguem enxergar isso. Eles, por exemplo, eles pensam assim, se eu posso ir num show de um fulano de tal do mundo do secular, por que eu não posso ir num show do artista gospel X, entendeu? Entendi. Mas tudo é uma questão de visão sua, de visão crítica sua, de você analisar se há espiritualidade ou não. Agora, se você procura espiritualidade, você vai assistir alguém que tem espiritualidade. Se você quer assistir show, você vai assistir quem é show. Agora, se as coisas estão juntas, isso aí não dá para se prever, entendeu? Entendi. Ele é um cantor já renomado do mercado. Ele cobra por música. Ele vai na sua igreja, ele cobra X por música. Para reflexão, ele cobra mais um valor. E está no contexto de igreja. Ele vai para a sua igreja, ele tem vários planos e vários pacotes que atendem diversas igrejas. O que você acha de um cara assim? Olha, eu sou músico e na verdade, eu vejo que não vivo da música. Eu não sou músico, não dependo disso para viver. Mas existem muitos músicos que dependem disso para viver. Eu vejo a música como uma profissão também. É difícil você pegar uma pessoa
formada em música, que teve uma vida toda como música, por exemplo, que era secular, a pessoa se converte, você fala para ele, você abandona essa sua música que você não... Essa música não entra na igreja, isso não existe. Então, eu acho que na Bíblia diz, né, que digno é o homem do seu salário, mas fazer da maneira como você me falou, cobrando cachê por qualquer coisa que você faça, eu não tenho uma boa visão disso, não. Eu acho que, assim, se você é músico, você depende disso para viver, Deus te deu o dom, você pode estipular assim, ó, eu tenho como alguns estipulam, ele tem despesas dele para ir, locomoção. Sim. Em cima disso, receber da igreja uma ajuda para aquilo que é feito. Eu conheço muitas bandas, muitos artistas que vivem bem assim, recebendo da igreja uma oferta pelo teu ministério. Agora você transformar isso em um comércio, isso para mim não. Eu não aceito, não. Bom. A porta é estreita, que vai além da moral. Fica ligado porque isso não é só mais um canal. A porta é estreita, então clica portaestreita.com. Fica por dentro do que tá rolando, vai ser maior satisfação, irmão. A nossa intenção é passar uma mensagem de amor, sem omitir a verdade, na direção do Senhor. Se ligou? Agora nós estamos entrando em cena, com esquete, música, entrevista, falando sobre vários temas, é tudo pro reino. Merece empenho e dedicação, a glória fica pra Deus, portaestreita.com.